Eu sou a Fernanda Vasconcelos e eu ajudo você a tirar sonhos e projetos do papel. E é sobre isso que nós vamos falar nessa live. Eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a minha história de vida, vou contar um pouquinho sobre algumas coisas que eu aprendi ao longo da minha vida. E eu quero te ajudar e eu quero, mais do que isso, eu quero te motivar a tirar todos os seus sonhos e projetos do papel. Eu escolhi a música do Titãs, É Preciso Saber Viver, porque ela justamente fala sobre isso, né? É preciso saber viver. Nós precisamos estudar e aprender todos os dias como viver. Eu costumo dizer que viver é uma arte e essa arte precisa ser estudada e lapidada todos os dias. Não dá pra gente simplesmente viver. Sabe aquela história do deixa a vida me levar? Não, aqui a gente colocou a música do Titãs para você saber que sim, é preciso saber viver. Aprender todos os dias e lapidar isso daí, tá bom? Essa vai ser a nossa música para você ficar ouvindo aí ao longo da semana e se organizando na sua vida. Muito bem, agora que a gente já introduziu com essa música maravilhosa que nos ensina sobre isso, sobre a arte de viver, hoje eu quero falar para vocês o seguinte: você pode tirar todos os sonhos e projetos do papel e eu vou te ajudar. E eu vou te contar como que você pode fazer isso hoje nesta aula e nessa live. Bom dia, Xande. Xande colocou, consegui, isso mesmo. Você vai gostar, anota tudo aí. Primeiro combinado que a gente precisa ter, é importante que você realmente anote algumas coisas. Então separa aí um caderno, separa de repente uma folha para que você consiga ir colocando todos os passo a passos e as histórias que eu vou contando para você aqui, para que você realmente comece a entrar em ação. Nós vamos fazer uma jornada e essa jornada ela vai acontecer em 4 domingos. Então esse é o primeiro domingo, que é o pontapé inicial, ok? Para você realmente começar a tirar tudo aí que você tem guardado dentro do seu coraçãozinho. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero começar com você, você que entrou aqui, que nem a Maria, que não estava entendendo nada, mas estava gostando, fico feliz por isso. A primeira coisa que eu quero começar fazendo e falando para vocês aqui é um pouquinho sobre a minha história de vida, para quem ainda não me conhece, ou se você de repente já me conhece, mas não entende um pouquinho da minha história de vida, hoje eu vou compartilhar com você, tá? E vou pedir que ao longo aqui, conforme eu for contando, você pode colocar um coraçãozinho, pode colocar uma chavinha. A chave, sabe um emojizinho que tem uma chave? É quando alguma coisa muda na sua cabeça, sabe aquela chavinha que mudou? Você fala, putz, entendi. Não tinha pensado nisso, mas agora faz sentido. Aí você pode colocar essa chavinha aí para ver se você realmente mudou e a gente ir compartilhando, tá bom? E é muito, muito, muito importante que você continue comentando, vou ter o maior prazer de conhecer um pouquinho sobre você também. Antes disso, sabe o que eu quero que vocês coloquem para mim? De onde vocês são? Tem muita gente nova aqui que eu não conheço. Coloca para mim se você é de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, de que lugar que você é. Escreve aí para mim que eu quero te conhecer melhor. De onde você é? Geronildo, eu sei que é de Pernambuco. Conheço você através da minha cunhada, que é sua prima. É mesmo? Quem? Coloca pra mim de onde vocês são, gente. São Paulo, sou de Cupira. Ah, tá, muito bem. Goiás, Goiânia, olha que legal. Embu, São Paulo. Alagoas, ai que vontade de conhecer Alagoas. Floripa. Anne, seja bem-vinda. É de São Paulo, a Ju. Cupira, Pernambuco. Pernambuco tá aqui em peso. Poá. De onde mais? Quero saber. São Paulo, Goiânia. Que legal, que bacana. Juquiá, São Paulo. Irmã da Jacira. Mato Grosso, São Paulo. Que legal. Que bacana, gente. Sejam bem-vindos, então. Então, para você que tá chegando aqui, muita gente Petrópolis, muita gente nova, muita gente que tá chegando. E eu vou começar contando para vocês um pouquinho sobre a minha história de vida, tá? Eu peço que vocês prestem atenção em algumas informações que eu vou passar para vocês, porque essas informações vão te ajudar a entender um pouquinho sobre esse processo de sair da zona de conforto, de realmente fazer as coisas acontecerem na sua vida, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, eu quero começar contando sobre a minha infância. Eu venho de um lar muito simples, de um lar muito humilde. Meus pais são pessoas maravilhosas, estudaram muito pouco, até a 4ª série só.
E eu sempre estudei em colégio público, minha mãe trabalhou a vida toda como empregada doméstica, meu pai trabalhou a vida toda como ajudante de pedreiro. E a minha vida foi uma vida um pouco conturbada, porque somado a algumas dificuldades que a gente tinha financeira, como eu tô comentando com vocês, eu nunca tive muito dinheiro, aquela coisa toda, nós tínhamos um probleminha em casa, né? E esse probleminha era o fato do meu pai beber muito, muito, muito. Mas não é que meu pai bebia, meu pai bebia. Sabe quando a pessoa bebe assim com gosto, né? Meu pai era um alcoólatra e realmente assim a gente passou por muitas dificuldades porque a minha infância foi construída dentro dessa base difícil. Então meu pai bebia todos os dias, muitas vezes meu pai bebia, vinha para casa com o bolso cheio de dinheiro que tinha trabalhado naquele dia e deixava tudo no bar ou perdia no meio da rua, né? As pessoas às vezes, amigos vinham devolver o dinheiro, outras vezes não. E somado a tudo isso que a gente vivia lá na minha casa, tinha o fato do meu pai ficar muito violento, né? E, infelizmente, somada à bebida alcoólica, a minha infância foi marcada pela violência doméstica. Então, era muito comum eu passar dias e dias, noites e noites, melhor dizendo, na delegacia por causa de violência, entre outras coisas. Sabe aquele seu vizinho que ele simplesmente bate às vezes na esposa, os filhos gritam, chama a polícia, aquele barraco? Então, eu era essa família aí, que realmente tinha um barraco bem complicado na minha vida. E realmente a minha infância não foi nada fácil. Por conta disso, eu amadureci muito rápido, comecei a trabalhar, comecei a buscar minha independência muito cedo, porque eu queria ter uma história de vida diferente. Por que eu tô te contando tudo isso? Porque é o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre tirar sonhos e projetos do papel, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre tirar sonhos e projetos do papel é, de fato, entender um pouco da nossa história de vida, quem a gente é e aquilo que a gente carrega. Eu colocaria para vocês aqui, vou colocar, vai ficar ao contrário, mas mesmo assim eu vou colocar a palavra mochila. O que significa a palavra mochila? A palavra mochila nada mais é do que a história de vida que a gente traz e que a gente carrega com a gente, na nossa vida. Então, durante esse processo da minha infância, como eu disse pra vocês, era uma infância muito difícil, uma infância muito conturbada, mas mesmo assim eu era uma criança que tinha muitos sonhos, que tinha muitos desejos. Só que todos os dias, com aquela vivência que eu tinha ali com meu pai, a Ruth aqui, minha amiga de infância, sabe bem que eu tô falando, já viveu muito isso comigo. Todos os dias eu colocava dentro da minha mochila, que nada mais é do que a minha vida, do que a minha história de vida, eu colocava dentro da minha mochila medo, insegurança, baixa autoestima, sonhos que eram frustrados e tantas coisas eu ia colocando isso dentro da minha história, dentro da minha mochila. O tempo passou e aí eu tinha um sonho imenso, né, na época de criança, de me tornar atriz, esse era o meu maior desejo, e eu me lembro muito bem que eu encontrei uma agência de modelos que estava fazendo alguns testes com as crianças e eu falei com a minha mãe que eu queria muito lá fazer aquele teste naquela agência de modelos. A minha mãe topou, falou vamos pegar ônibus, metrô, trem. Como eu disse pra vocês, a gente tinha uma situação bem difícil financeiramente e ela falou, a gente vai lá, vamos fazer esse teste aí nessa agência de modelos e vamos realizar o teu sonho. Eu costumo dizer que a frase de Fernando Pessoa que diz assim, tenho em mim todos os sonhos do mundo, era a frase que me definia. Muito bem, eu me lembro que naquela noite anterior ao dia seguinte, que isso aconteceu no domingo, na segunda-feira era o dia que eu ia na agência. Eu me lembro que naquele domingo meu pai bebeu muito e a gente teve uma noite super complicada, passamos a noite inclusive na delegacia e na segunda-feira eu tinha certeza que a minha mãe não iria me levar naquela agência de modelos, ela não ia me levar. Afinal de contas, ela tinha passado a noite inteira na delegacia, realmente tinha sido uma noite muito desagradável, mas eu me lembro perfeitamente que minha mãe me acordou naquele dia e falou assim, olha filha, vamos, a gente tem um compromisso marcado, você não quer ir lá na agência de modelos, você não quer ir lá realizar os seus sonhos, então vamos. E eu me lembro que eu me levantei, uma criança ali de 10 anos, vivendo toda aquela situação de violência doméstica e tantas outras coisas, e eu me lembro que eu me levantei, me arrumei e eu fui cheia de sonhos, sabe? Porque assim, na minha cabeça, ir para aquela agência iria mudar a minha vida. E na minha cabeça, me tornar uma atriz iria mudar a minha história, a história de vida da minha mãe.
a história de vida que a minha família vivia. Né? Quem sabe até ajudar o meu pai a sair daquele vício terrível. E nós fomos então. Eu lembro que nós subimos em Itapecerica, e quem mora em Itapecerica sabe que é um morro. A gente subiu, a gente foi andando, pegamos um ônibus, outro ônibus, metrô, chegamos no centro de São Paulo. E aí tinha uma agência muito bonita e eu me lembro que eu entrei naquela agência cheia de sonhos, cheia de planos. E quando eu cheguei naquela agência eu pude observar assim nas paredes que tinha um quadro de pessoas que tinham sido escolhidas ali naquela agência para poder então trabalhar, para poder fazer comerciais. E eu me enchi de esperanças. Falei, não, agora finalmente eu vou conseguir realizar o meu sonho. E a moça que estava lá na agência pegou a ficha e começou a fazer algumas perguntas sobre mim. Ela não conhecia a minha realidade. Aquela mulher não sabia tudo que eu passava na minha casa, ela não sabia como tinha sido a noite anterior, o quanto tinha sido difícil para mim. Ela não sabia que eu tinha passado a madrugada numa delegacia, ela não sabia de nada daquilo. Mas ela fez o trabalho dela, obviamente. E ela começou então a fazer algumas perguntas e, para minha surpresa, eu não me encaixava em nenhuma das perguntas que aquela mulher fazia. Então ela me perguntava se eu sabia nadar. Eu não sabia, gente. Eu era uma criança que não tinha uma piscina. Tinha uma piscina de plástico em casa, mas não dava para aprender a nadar. Ela me perguntou se eu sabia andar de cavalo. Eu também não sabia cavalgar. Depois ela me perguntou se eu falava algum idioma, se eu, de repente, tocava algum instrumento musical. E tudo para ela eu dizia que não, não, não. Mas presta atenção, para uma criança de 10 anos de idade que tinha acabado de passar por uma situação de violência no dia seguinte, para uma criança que estava cheia de sonhos, cheia de projetos, chega numa agência onde ela realmente acha que vai encontrar todas as respostas para as suas dores e coloca ali, deposita ali todos os seus desejos e suas emoções. De repente você se dá conta que você não tem nada. De repente você se dá conta que você não está preparado para o mundo. De repente você se dá conta de que você tá fora daquilo, sabe? Que você simplesmente não se encaixou ali. E aquilo foi muito difícil pra mim. Talvez pra você seja uma coisa boba, um sonho de criança querendo ser atriz e tal, mas pra mim foi muito intenso, porque foi como se alguém falasse pra mim assim, você não está preparada pra viver a vida que você quer ter. Não adianta você ficar sonhando, você não tem habilidades, você não tem talento. Não adianta você ficar querendo viver uma vida que você não vai ter. E naquele momento, com 10 anos de idade, mais ou menos, eu internalizei de que faltava muita coisa para eu ter uma vida realmente feliz. E eu me lembro que aquela mulher começou a fazer algumas perguntas e aí em um determinado momento ela pediu para que eu cantasse. E eu não sabia se eu sabia cantar bem ou não, né? Mas ela falou, você pode cantar uma música? E naquela época eu já era fã de Sandy Júnior, você conhece minha loucura por Sandy Júnior, e eu escolhi a música mais bonita, a música mais emocionante, e eu depositei na letra daquela música toda a esperança que eu tinha de criança de ter uma vida melhor. E eu me lembro que naquele momento aquela mulher escreveu na minha ficha o seguinte, ela colocou assim, mais ou menos. Ela escreveu que eu cantava mais ou menos. Naquele momento eu entendi que eu era uma menina mais ou menos, que eu era uma garota mais ou menos, que não adiantava ficar sonhando com grandes coisas, ter grandes projetos, porque na verdade eu era uma garota mais ou menos. Eu não tinha lá tantas coisas, tantas qualidades como eu achava que eu tinha, sabe? E aí eu internalizei aquilo, internalizei profundamente, porque nós estamos falando de uma garota de 10 anos, não estamos falando de um adulto. Imagina, às vezes a gente que é adulto, né, a pessoa fala, ai, você não é bom nisso, a gente já internaliza, imagina uma criança de 10 anos de idade. E eu internalizei muito aquela verdade pra minha vida e levei, e aceitei que eu iria viver uma vida mais ou menos e que tava tudo bem. Muito bem, o tempo passou e aí um dia eu me dei conta de que eu tava vivendo essa vida mais ou menos. Todos os dias eu sentia dentro do meu coração que eu podia entregar algo mais para o mundo, que eu poderia ser algo maior, que eu poderia ser uma pessoa que mudasse a vida das pessoas. Todos os dias eu sentia como se fosse um chamado, mas eu simplesmente tinha que lidar com uma verdade que me foi falada, que na verdade era uma mentira, mas que eu internalizei como verdade. E qual foi a verdade que me falaram? De que eu era uma garota mais ou menos, que não adiantava sonhar porque eu tinha grandes limitações. Lembra da minha mochila? Eu sei que tá ao contrário aí pra vocês, mas lembra da mochila? Todos os dias eu entendia
que eu era uma garota mais ou menos, e eu internalizava isso. Um dia, eu me deparei com esta imagem. Deixa eu ver se eu consigo pôr pra vocês aqui. Esta imagem. Olha que imagem forte. Até essa garotinha aqui, ó, eu posso dizer que ela parece comigo, né? É uma imagem muito fácil de encontrar na internet. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, porque eu acho que ela acabou cobrindo um pouquinho aí, acho que por causa da minha foto. Deixa eu ver se eu consigo. Mas enfim, essa imagem, ela diz assim, ó, uma senhora de idade, de óculos igual eu, olhando para uma menina no espelho, e eu imagino que eu era assim, eu tinha um cabelo curtinho, de óculos, de franjinha, eu era exatamente isso. Parece que essa imagem foi feita pra mim. E aí, gente, era uma senhora de idade que olhava para aquela menina e dizia assim: me perdoe porque sempre eu tive medo e por não ter vivido a vida que você merecia. Essa história, essa imagem mexeu comigo de uma maneira assim assustadora. Porque essa imagem me mostrou um futuro que eu não estava vivendo ainda, mas que eu poderia viver. E eu comecei a pensar que um dia eu poderia estar sentada também numa cadeirinha aí, olhando e me lembrando daquela menina que tinha tantos sonhos, daquela menina que tinha tantos projetos, daquela menina que achava que ia conquistar o mundo, daquela menina que achava que ia mudar de vida, e eu simplesmente iria falar para ela: Fernanda, me perdoe, por favor, por não ter vivido a vida que você merecia. Me perdoe por não ter vivido a vida que você tanto queria. E essa imagem falou muito forte ao meu coração. E naquele dia eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa. Eu precisava quebrar algumas crenças limitantes. Eu precisava internalizar outras verdades. Que o que tinham me contado quando eu tinha 10 anos não era verdade e eu precisava então internalizar isso. Muito bem, deixa eu ver se eu consigo voltar agora. E agora que eu não consigo voltar? Ah, volta, por favor. Opa, ai, volta. Aê, voltou. E aí, gente, simplesmente eu comecei então a pensar, sabe, em verdades que eu poderia ter, em situações que eu poderia de fato viver ali. Eu vou deixar a imagem aqui pra vocês. O tempo passou, me tornei mãe, e aí quem é mãe aqui sabe, pode pôr um eu aí, sabe que a vida fica um pouquinho difícil quando a gente tem filhos, quando a gente tem crianças em casa. E aí, eu simplesmente, o que eu fiz? O que toda mãe faz? A mãe se entrega completamente, né? Se entrega completamente pro filho. E eu me lembro que uma vez, eu tava navegando num blog, e nesse blog tinha um exercício que você tinha que fazer. E esse blog era assim, ó, presta atenção, as mães que estão aí de plantão, vocês vão se identificar. E as que não são mãe também vão se identificar. No blog tinha uma lista. E essa lista, presta atenção, ela falava assim, ó, escreva, por exemplo, eu ia fazer 30 anos na época, então a lista era assim, ó, escreva 30 coisas que você quer fazer antes de você completar 30 anos, o 30 antes dos 30. Aí essa lista mexeu demais comigo. Por quê? Porque eu falei, cara, eu lembrei da imagem da menininha, eu falei, agora é a hora, eu vou fazer uma lista imensa aqui de coisas que eu não vivi e que eu vou viver, que é pra quando chegar na minha fase de velhinha, eu não ficar triste simplesmente porque eu não cumpri aquilo que eu tinha que cumprir. Muito bem. Peguei papel e caneta, muito motivada para fazer então a lista, e comecei a escrever 30 coisas que eu ia fazer antes de então completar 30 anos. E sabe o que foi mais interessante? Que na hora que eu comecei a escrever aquela lista, eu descobri que eu não sabia o que eu queria para minha vida. Eu me lembro perfeitamente que eu escrevi 3 itens e eu travei. Eu não conseguia colocar naquela lista outros sonhos, outros projetos, e aí foi quando caiu a minha ficha e eu percebi que de fato eu estava vivendo uma vida mais ou menos. Eu entendi que eu estava cuidando demais dos outros, e aí quem é mãe sabe, cuidando dos filhos, do marido, da casa, dos meus pais, de tudo, e eu não estava cuidando de mim.
Eu não sabia quem eu era. Eu não sabia o que eu queria da vida. Eu não sabia quais eram os meus sonhos. Eu não sabia quais eram os meus gostos. Eu não sabia qual marca eu queria deixar no mundo. Eu não sabia quem eu queria impactar, qual mensagem eu queria. Eu não sabia se eu ia morrer amanhã e o que eu ia deixar. O que eu ia deixar de legado, de história? Eu seria lembrada como? Gente, eu simplesmente não sabia quem eu era. Eu não sabia o que eu queria. E na hora que eu me dei conta daquilo, eu falei, eu não tenho nem hobby. Tem um monte de gente colocando que se identifica. Eu não tenho hobby, eu não tenho gosto, eu não tenho... Eu vivi a vida inteira em prol do outro e eu me esqueci. E aí aquela lista bateu firme no meu coração. E eu comecei a falar, a primeira coisa que eu preciso fazer da minha vida é mexer na minha mochila. E agora que eu já falei sobre a minha vida, eu quero trazer pra tua vida, tá bom? Pra tua vida, presta atenção. A primeira coisa que você precisa fazer é olhar dentro da sua mochila. Presta atenção no que eu vou te falar. Os seus maiores medos, as suas maiores dificuldades, as suas maiores dores, as suas maiores motivos para você desistir estão dentro da sua mochila, na sua história de vida, nos seus traumas, em tudo que você viveu tá lá dentro. Não são as pessoas que vão impedir você de realizar os seus sonhos. É o que você carrega que vai te impedir de realizar os seus sonhos. Mas agora presta atenção. A sua força, a sua coragem, a sua determinação também está dentro da sua mochila. Eu comecei contando para vocês nessa live sobre o meu relacionamento com meu pai, que era muito difícil, por conta do alcoolismo, por conta da violência doméstica que eu vivi a infância inteira, por conta dos medos que eu tinha. É verdade. Muitos traumas e muitas barreiras na minha vida eu enfrentei por causa do alcoolismo, por causa da violência doméstica, por causa das noites na delegacia, por causa de tanta coisa ruim que eu vivi na minha infância. Mas foram justamente essas dores que eu enfrentei que me fizeram a mulher que eu sou hoje. Foi por viver uma infância destruída, digamos assim, por conta do álcool, que me fez ter força, garra e determinação para correr atrás de tudo aquilo que eu queria. Então, a mesma dor que causou pensamentos limitantes em mim, também me tornou a mulher que eu sou hoje. Me fez ser forte, me fez ser determinada. Então, tudo está dentro da sua mochila. As ferramentas que você precisa tirar para que você de fato, consiga mudar a sua história, está dentro da sua mochila. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para você tirar os seus sonhos e projetos do papel é olhar dentro da sua mochila. É abrir essa mochila e que, se tiver pesada pra caramba, você começar a mexer, você começar a tirar. Não vai ser fácil. Não foi da noite pro dia que eu comecei a mexer na mochila. Às vezes eu abria a mochila, começava a mexer, fechava porque doía, porque machucava, mas eu fui dia após dia transformando essa mochila. Eu fui tirando, eu fui melhorando, eu fui adaptando e simplesmente fui encontrando as respostas que estavam aonde? Dentro de mim. Que estavam aonde? Na minha história. Foi ali que eu encontrei, entende? Foi ali que eu consegui encontrar forças para realizar os meus sonhos. A segunda coisa que eu quero que você pense bastante é na vida mais ou menos. Talvez eu esteja falando para alguém hoje que tá vivendo uma vida mais ou menos. Pode ser que você fale para mim assim, Fernanda, a minha vida inteira tá mais ou menos. A minha vida inteira tá uma merda. Tá tudo errado. Sabe? Eu não consigo trabalhar bem, eu não consigo estudar, meu casamento, minha relação, o meu relacionamento amoroso ou não ter um relacionamento amoroso tá me deixando confusa. Eu me sinto um lixo. Eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitos projetos, mas Fernanda, tá tudo bagunçado. Tá tudo bagunçado dentro de mim. A minha vida inteira tá mais ou menos. Eu também me senti assim durante muito tempo da minha vida.
Até que eu entendi que eu precisava e que eu podia organizar a minha vida. Que eu não precisava viver daquele jeito. Eu entendi que quando a gente tem um problema, a gente tem que resolver, a gente não tem que fugir. E aí, sabe o que eu fiz? E aí eu quero que você anote aí. Então, primeiro ponto, mochila. Começa a mexer dentro da tua mochila. Segundo ponto que eu quero que você pense que você pode fazer, tá bom? Segundo ponto que eu quero que você pense que você vai fazer, que você pode fazer. Identificar qual parte da sua vida você pode começar a mexer. Então, você vai colocar aí no papel seu casamento. Você pode colocar assim, de repente, sua vida profissional, seus sonhos, seus projetos, sua família, a sua saúde. O que você vai colocar aí, todas as áreas da sua vida. E você vai escolher uma para você começar a mexer. Não, hoje, esse domingo, eu acordei assim motivada. Depois dessa palestra que a Fernanda tá fazendo pra gente, essa aula, eu realmente agora quero mudar minha vida inteira. Presta atenção. A gente muda aos poucos. Não negligencie os pequenos passos que você tá dando na sua vida, dentro da sua jornada. Nós estamos agora com 48 pessoas aqui nessa live, nessa aula. Presta atenção. Eu mandei convite para várias pessoas, o Instagram tá aí convidando as pessoas, muitos não estão aqui. Nem sequer acordaram ou deram um trabalho de abrir o celular como você tá abrindo e tá ouvindo. Você já deu o primeiro passo, você abriu o celular no horário combinado às 10 horas e você tá aqui. Só que você não fez só isso. Você encaminhou e você convidou outras pessoas. E quando a gente quer sair da zona de conforto e quando a gente quer fazer algo mais pela gente, a gente precisa buscar pessoas, ajudar. Depois, você fez outra coisa. Você tá aqui desde o começo da live até agora. Você tá aqui ouvindo. Tem gente que coloquei até despertador. Isso significa, Tati, que você já está dando o primeiro passo na sua vida. Você decidiu e agora você deve estar aí, espero, anotando os passos que você tem que tomar. Isso é ação. E às vezes a gente fica assim, ó, achando que para tirar um sonho, um projeto do papel, a gente vai ter que amanhã pegar um empréstimo no banco e bum, abrir a sua empresa. Claro, não é isso. Para você conseguir tirar um sonho, um projeto do papel, todos os dias você vai precisar tomar uma pequena atitude. Jamais negligencie as pequenas escolhas da sua vida, porque são as pequenas escolhas que vão fazer você sair do buraco. É quando você começa a dar o primeiro passo, pegar caderno, pegar caneta, como vocês estão escrevendo aqui, quando você começa a dar o primeiro passo, 1% por dia, é quando você começa a escrever uma história de vida diferenciada. É quando você sai do mais ou menos. Sabe por quê? Porque viver o mais ou menos é mais fácil. Dói menos, ninguém te critica, você vive sua vida tranquilamente. Vivendo mais ou menos, você vai lá, trabalha, faz o seu trabalho mais ou menos. Você simplesmente chega em casa, faz uma comidinha ali pra sua família mais ou menos, vive uma vida mais ou menos, tem amigos mais ou menos e tá tudo bem. Viver uma vida mais ou menos é mais fácil. Mas não significa que é o mais, que é o que você merece, entende? Muito bem, Fernanda, eu já identifiquei agora quais áreas da minha vida tá mais ou menos. Eu vou escolher uma e eu vou começar a mudar todos os dias um pouquinho. Eu amo uma frase de Clarice Lispector que diz assim, presta atenção. Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante do que a velocidade. Vou repetir, você pode até anotar. Mude, mas comece devagar, porque a direção ela é mais importante do que a velocidade. Não adianta você querer acelerar sem ter uma direção. Não adianta você querer fazer tudo sem saber onde você quer chegar. A direção ela é muito mais importante do que a velocidade. Sabe por quê? Porque o tempo passa de qualquer jeito. Eu levei quase 30 anos da minha vida vivendo uma vida mais ou menos. E o tempo passou.
De qualquer jeito. Quantos anos você tem? Há quantos anos você está prolongando esse sonho, esse projeto que você quer? Talvez você esteja aí há 10 anos com um projeto na gaveta, talvez você esteja vivendo uma vida mais ou menos aí há 20 anos, há 5 anos, há 7 anos. O tempo vai passar, então não é a velocidade, mas é o foco. Obrigada, Vivi, que escreveu aí. É o foco que você tem que ter naquilo que você quer e todos os dias caminhar um pouquinho. Todos os dias tirar um pequeno projeto. Bom, daí eu entendi e falei, agora eu vou fazer o quê? Vou fazer minha lista. Comecei a escrever a minha lista. Um por um. E presta atenção no que eu vou te falar, porque talvez você vai começar a fazer sua lista aí, e aí você vai pensar assim, ai, o meu sonho é viajar ao mundo. O meu sonho é ter uma empresa multinacional. Comece com as pequenas coisas. Então eu comecei a colocar ali que eu tinha vontade, por exemplo, de passar um dia inteiro no Parque do Ibirapuera, porque eu nunca tinha feito isso. Eu comecei a colocar ali que eu tinha sonho de fazer uma pequena viagem para um determinado lugar que era possível. E aí você vai colocando todos os seus sonhos, do menor até o maior. E sabe o que você vai fazendo? Você vai marcando o que você fez. Lembra que a direção ela é mais importante do que a velocidade? Então você marca, você tica lá. Consegui ir no Parque do Ibirapuera. Consegui. E aí você vai celebrar. Você vai comemorar, porque daí você manda um comando pro teu cérebro dizendo assim, você pode, você consegue, você cumpriu, você tinha uma meta e você fez. Celebre aquilo, tire foto, coloque no seu mural, de repente, lá e fale, eu consegui realizar esse pequeno sonho. Era um pequeno projeto, mas eu não estava fazendo. Mas era tão pequeno e eu consegui. Depois vai pro próximo. Próximo item da lista. Marca que você conseguiu, como a Nereida colocou, gol. Consegui, eu vou pro próximo. E eu vou pro próximo, e eu vou pro próximo. O problema da humanidade é que a gente fica tão focado naquele projeto enorme que a gente não vai tirando os pequenos. E presta atenção no que eu vou te falar. São os pequenos sonhos que você realiza, são os pequenos projetos que você realiza que vai de fato transformar a sua vida. Porque todas as vezes que você realiza um pequeno sonho, um pequeno projeto, você se sente feliz, motivada para realizar um grande sonho, para realizar um grande projeto. Por isso, não fique só pensando nas grandes coisas, nos grandes sonhos. Comece a degustar dos pequenos projetos. Comece a degustar das pequenas experiências da vida. E você vai ver que logo você vai ter conseguido tirar tantos sonhos e tantos projetos que você nem imagina. Eu gosto muito de passar lição de casa. Eu tenho um grupo VIP no WhatsApp. Já tem alguns de vocês que estão lá. Quem tiver no grupo VIP, coloca aqui. Eu estou. Esse grupo VIP, eu vou disponibilizar. Ele é um grupo que não é aberto. Todo mundo, as pessoas não ficam falando lá o tempo inteiro. É um grupo só para passar atividade para vocês e, de fato, colocando algumas coisas aqui, tá? E aí, o que eu quero que você faça? Olha, gente, meu marido colocou assim, eu preciso ler. O que essa mulher tá me ajudando não é pouco. Quando o marido assina embaixo é porque o negócio tá funcionando, né? Olha só, gente. Esse grupo VIP, se você ainda não está, você vai me mandar uma mensagem depois dizendo assim, Fê, quero participar do grupo VIP, tá? Por quê, gente? Ao término dessa live, eu vou disponibilizar um presente para vocês lá. E o que que é? Nós preparamos aqui para vocês uma lista dos 30 antes dos 30, ou você que tá com 40, 40 antes dos 40, 20 antes dos 20, não sei. Você vai colocar nessa lista todos os seus sonhos. Eu preparei para você com o maior amor. A agência Marketing é a minha agência que faz para mim toda a arte. Nós fizemos com muito amor e a gente vai te dar de presente. Você pode imprimir, você pode fazer no seu computador, não importa. O importante é que eu quero que vocês coloquem lá a sua lista.
Mas lembre-se, comece com aquilo que é mais fácil, com aquilo que é mais gostoso, com aquilo que você vai conseguir realizar e vá celebrando. Consegui, eu estou saindo, eu estou conseguindo, eu estou evoluindo. Fê, eu estou conseguindo tirar os meus sonhos do papel, os meus projetos, tá dando certo. E todos os dias super focado, um passo de cada vez. A direção é mais importante do que a velocidade, a direção é mais importante que a velocidade. Eu estou conseguindo, eu estou evoluindo e eu realmente estou tirando meus sonhos e projetos do papel. Eu vou colocar para vocês aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir pôr. Eu tinha separado um outro, não sei se eu vou conseguir. Vamos lá, minha gente. Aê! Eu vou colocar para vocês aqui uma frase que eu quero que vocês pensem. Olha só essa frase aqui, gente. Eu vou só rapidinho desativar os comentários para vocês poderem ver com mais tranquilidade. Essa frase do Steve Jobs diz assim: não deixe o barulho da opinião dos outros abafar a sua voz interior. Mais importante, tenha coragem de seguir seu coração e sua intuição. Eu gostaria de encerrar essa live, a gente já está caminhando para o final. Eu gostaria muito de encerrar essa live dizendo para você o seguinte. Pode ser que até agora, até o dia de hoje, por isso que eu marquei aqui, ó, na lousa, apesar de ter ficado o contrário, eu marquei a data de hoje. Marca aí, dia 5/7/2020. É o dia que eu iniciei a minha jornada de transformação. Domingo, dia 5/7/2020, eu dei o primeiro passo. Eu assisti a live, eu anotei, eu vou fazer a minha lista e eu vou começar, porque a direção é mais importante do que a velocidade. Eu vou dar o primeiro passo.